Querido e amado Mestre Jesus, te pedimos hoje a sua luz, a sua sabedoria, para trazer um pouco de esclarecimento sobre o que é o véu do esquecimento, sobre cada um de nós, quando aqui estamos encarnados. Que possamos, com a sua ajuda, auxiliar a todos aqueles que têm dúvidas, apreensões, que buscam entender melhor tudo aquilo que estão escolhendo, sem saber se às vezes é o melhor caminho ou não. Que possamos hoje nos juntar para melhorar dúvidas e esclarecer por que o esquecimento é uma bênção. Assim seja. Boa noite, pessoal. Bem, foi solicitado que eu falasse um pouquinho sobre o véu do esquecimento. E eu fiquei tentando pensar como eu poderia colocar isso de uma maneira melhor, para que nós pudéssemos trabalhar juntos, porque não sou só eu, né? Cada um de nós muitas vezes questiona por que não podemos lembrar ou relembrar o que já fomos, o que passamos, e assim por diante. Bom, eu descobri que o véu do esquecimento é um presente do Pai para nos fazer agir conforme aprendizados que temos, conforme as experiências já vivenciadas, nos permitindo olhar para aquele do nosso lado sem mágoas, sem julgamentos, sem achar que estamos certos, né? E assim por diante. Se hoje em dia nós, como encarnados, temos tanta dificuldade de perdoar o próximo, temos tanta dificuldade de entender a atitude do outro, imagina se trouxéssemos tudo o que já vivenciamos do passado para o presente. Já é uma experiência e tanto tentarmos viver o dia de hoje, tentar estar ao lado de algumas pessoas que às vezes a gente fala assim, poxa, essa pessoa é tão chata, gostaria que tivesse outra pessoa trabalhando comigo, gostaria que fosse outra pessoa na minha família, e nós não temos a visão de quem aquela pessoa foi no nosso caminho. Imagina se pudéssemos relembrar tudo. E não é relembrar só do que o outro nos fez, é relembrar muitas vezes o que nós fizemos com os outros. Será que a culpa não nos machucaria tanto que talvez nos fizesse perder uma reencarnação? Será que a culpa não traria tanto desconforto que nós acabaríamos tomando atitudes, não porque nós estamos mudando, mas porque a gente quer fugir de um castigo ou consequência daquilo que fizemos? Pois é. Pensando nisso tudo, eu descobri que o Pai é sábio. E ele, ao nos dar o véu do esquecimento, ele nos permite começar uma página em branco e tentar refazer muitas atitudes que nós fizemos equivocadas. Nós vamos ter a chance de escrever um novo livro.
escrever capítulos daquilo que estamos vivenciando. Se eu não gosto da pessoa, por que eu não gosto daquela pessoa? Por que aquilo que ela faz me incomoda tanto? E aí eu tenho a chance também de começar a buscar em mim aquilo que eu estou enxergando no outro. Porque nós temos aprendido que o outro é o espelho, é o meu espelho. Então, se eu estou incomodada com o que o outro está fazendo, não seria porque, na realidade, eu estou incomodada porque aquilo pode existir em mim? Olha que interessante. E nesse processo, eu começo a escrever meu livro, meu novo livro. Eu começo a trabalhar os capítulos de uma outra forma. Porque, além de tudo, as experiências e aprendizados que eu já adquiri, eles não são esquecidos. Eles existem em mim. Eu apenas não lembro o que me levou a ter aquele aprendizado. Mas o aprendizado, ele está vívido em mim. A experiência para que aquele aprendizado ocorresse está vívido em mim. Olha que chances nós vamos tendo. Olha que oportunidade o Pai nos oferece. Suzana, por exemplo, é uma ótima amiga. Eu considero uma pessoa fenomenal, que tem me ajudado em muitas coisas. Mas será que se eu lembrasse quem foi Suzana na minha vida, eu teria esse carinho que eu estou tendo hoje? Será que nós duas fomos sempre amigas assim? Então, não vale muito mais eu enxergar a pessoa que a Suzana é? Desculpa, Su, estou te usando de exemplo. Mas não vale muito mais a pena eu olhar para a pessoa que a Suzana é para mim hoje do que ficar com algum sentimento mal resolvido. Eu tenho a oportunidade de ver uma Suzana nova hoje, uma pessoa alegre, uma pessoa que está ali me dando força, que me faz seguir em frente. Essa pessoa não é muito mais agradável trazê-la para mim hoje? Então, quando nós questionamos o Pai por que precisamos nos esquecer do que nós fomos, eu acho que é a falta de raciocínio que nós estamos tendo. Esse presente que ele me deu é uma oportunidade linda para eu recomeçar, para eu ter a oportunidade de me modificar para melhor. Porque eu vou buscar nas pessoas o melhor que ela está me trazendo. E não ficar com o pé atrás pelo que ela já me apresentou. Eu ter dificuldades de fazer as pontes. Lembram das pontes que todos falam? É muito melhor construir as pontes do que destruí-las. E se hoje eu tenho uma oportunidade de construí-la, é justamente porque eu não me recordo do que eu fiz ou do que fizeram comigo. É poder estar em paz e harmonia para me abrir para o novo que está chegando. Para eu escrever com letras trabalhadas aquele livro, naquelas páginas em branco, que o Pai está me oferecendo novamente. E isso tem me feito muito bem, porque eu também não me cobro.
Não me cobro ser alguém que hoje eu tenho dificuldades. Sei que preciso me modificar, mas que eu tenho dificuldades de executar. E aí eu olho muitas vezes as pessoas às vezes perguntando assim: "Poxa vida, mas eu aprendi o perdão e não consigo perdoar". Mas o fato de eu saber o que é o perdão, o fato de eu saber da minha dificuldade de perdoar, significa que eu um dia compreendi a necessidade do perdão, que um dia eu entendi que eu preciso perdoar, porque nesse processo eu também me perdoo. E aí eu percebo que realmente, se no hoje essa dificuldade existe, se eu tivesse todo o peso de tudo aquilo que eu já peguei pelo caminho, talvez a dificuldade fosse muito maior. Fala, Marcelo. A Rosânia... desculpa que eu li outra coisa aqui. A Rosânia fez uma afirmação aqui, que eu acho interessante, ela reafirmou o que você disse, que eu acho que sem o véu do esquecimento não conseguiríamos evoluir como ser humano, simplesmente porque com o véu já fazemos coisas não tão boas. E tem duas perguntas na sequência, se quiser comentar. Sim, pode fazer. Pode. Pode. Você diria que um dia o véu será desnecessário? E aí a outra pergunta meio que se completa com ela, pode fazer? Pode. Seria porque nós não temos maturidade para lidar com nossas próprias realidades? Eu sempre pensei o seguinte: nós somos crianças evoluindo. Nós já não estamos mais engatinhando, mas ainda somos crianças aprendendo a andar. O véu do esquecimento, num futuro longínquo, eu acho que ele não será tão necessário como é hoje. No presente, nós não temos a maturidade para conseguir enxergar o que nos acontece e não nos descontrolarmos emocionalmente. Deixa eu colocar dessa forma. Por quê? Quando alguém faz alguma coisa comigo, eu ainda sou extremamente explosiva, extremamente irritadiça, extremamente malcriada e outras tantas coisas. Isso quer dizer que eu não tenho maturidade ainda. Maturidade significa as coisas acontecerem, as situações ocorrerem, eu parar, analisar aquilo, refletir, tirar o de melhor que aquela situação me traz e continuar sem revolta, sem mágoa, sem depreciação, sem explosão, e assim por diante. Como nós ainda não conseguimos fazer isso, isso quer dizer que nós ainda não temos essa maturidade. A maturidade vem com experiência, vem com prática, que nós ainda não estamos conseguindo executar. Fala. A Paula colocou uma afirmação e uma pergunta. Eu acho que é uma chance de aprender sem ter uma cola do que fizemos no passado. De aprender na prática, sem precisar olhar no passado para não errar novamente. Jamais conseguiríamos superar nossas dificuldades de não... Eu acho que é se não existisse o véu do esquecimento. Aí vem a pergunta. O véu começa a agir apenas quando reencarnamos ou na fase do planejamento espiritual ele já está presente?
Boa. Quando nós estamos fazendo planejamento, nós não sabemos de muitas das nossas vidas passadas. Às vezes, conseguimos lembrar de uma, duas, às vezes 3 vidas anteriores, mas não conseguimos saber de todas elas, né? Então, uma coisa interessante é que a gente esquece até essas 2, 3 vidas que nós tivemos anteriormente, justamente para que possamos praticar aquilo que aprendemos. Por quê? Quando você vai à escola, você não lembra de tudo que você aprendeu naquele ano. Mas algumas situações acabam ficando mais presentes em você. E são essas situações mais presentes que te ajudam nas escolhas que você vai fazer hoje. Então, eu consegui entender plenamente que matar é errado. Nesse momento da minha vida, eu estou numa situação que eu preciso matar alguém, ou eu penso em matar alguém. Aí, o que eu faço? Eu começo a raciocinar. Ora, por que eu preciso fazer isso? Por que eu estou escolhendo esse caminho? Matar é errado. Não é a solução. Então, eu começo a trabalhar em mim um conceito que existe dentro de mim, que eu não sei de onde surgiu, que eu não percebi de onde eu aprendi, mas que está ali comigo. Então, ele vai me ajudar, na hora de uma tomada de decisão, com raiva que eu estava, às vezes ser o freio que eu estava precisando para não tomar aquela atitude. Eu estou com um problema para resolver. Poxa, eu não acho solução de jeito nenhum. Aí alguém vira, vamos tomar um café ali. Você está precisando dar uma espairecida. Depois você volta. Aí você sai, olha o que está acontecendo à sua volta, conversa, dá aquela relaxada, toma o café e volta. Aí, quando você volta, você vê, poxa, eu passei tanto tempo procurando a solução disso aqui e é só esse parafuso aqui que está fora do lugar. Então, são momentos que nós temos em que tudo aquilo que a gente já aprendeu, já está dentro de nós, ele começa a se fazer presente e nos dá indícios de outros caminhos, que até então a gente não sabia que podia existir. São esses momentos que nos mostram que nós estamos crescendo, aprendendo a caminhar. E como a Paula falou, é uma maneira de eu não ficar fazendo para escapar, né? Eu gosto de falar assim, para escapar da consequência, porque, por exemplo, eu briguei com a Marcela de uma maneira horrorosa. Então, agora eu vou fazer as pazes com a Marcela, porque aí Deus está vendo que eu fiz as pazes e não vai me castigar ou não vai me fazer passar por uma situação igual a que eu estou passando com a Marcela. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Só que, se eu não sei dessa minha situação com a Marcela, desse meu sentimento com a Marcela, eu posso simplesmente trabalhar com a Marcela e começando a refazer amores que um dia eu quebrei, sem ficar preocupado se isso vai me dar nota boa com o pai. Simplesmente pelo fato de que eu entendo que eu não posso ter sentimentos que me pesem o coração. Fala.
Quando a gente pensa em termos feito algo errado, o véu tem todo sentido. Mas quando pensamos que fizemos coisas certas, por que esquecer? Realmente esquecemos? Se eu estou falando que tudo aquilo que a gente faz, certo ou errado, nós tiramos proveito, nós tiramos aprendizados, nós tiramos experiências, o que eu fiz de certo também, ele pode ser esquecido da forma que eu fiz, mas não esquecido no aprendizado que me trouxe, no sentimento de gratidão, no sentimento de plenitude, de estar fazendo uma atitude que auxiliou não só a mim, mas a outros. Isso faz parte de mim. Por isso que eu falei, o véu do esquecimento, ele nos faz esquecer a história que ali ocorreu, mas não nos faz esquecer os aprendizados, já te li, Charles, os aprendizados que nós tivemos da situação ocorrida. Fala, Charles. Falando sobre o que nós fizemos de bom ainda, eu acho que o véu nos protege um pouco da vaidade também, né? Que isso pode Com certeza, fazer. Com certeza. Porque os sentimentos não tão bons, como nós costumamos colocar, né, as nossas invirtudes, são sentimentos que precisam ser trabalhados. De repente, eu posso me insuflar, como você colocou, botar meu ego lá em cima, e aí isso faria para mim um bem ou um mal, né? Então, isso que você falou é muito coerente. Aproveitando, você podia falar um pouquinho para a gente sobre a questão das afinidades e das antipatias que a gente tem, se isso está relacionado também ao véu do esquecimento, ou se o véu também serve para nos ajudar nisso, e principalmente, esse sentimento, ele não foi devidamente encoberto, ou ele é uma forma de proteção para nós também? Charles, eu adoro quando você faz 20 perguntas numa só e eu tenho que ficar lembrando de todas. Vamos aos poucos. Isso não é amizade. Vamos lá. Ainda bem que nós esquecemos, né? Primeiro, nós temos simpatias e antipatias de vidas passadas? Temos. Mas também podemos construir essas simpatias e antipatias nessa reencarnação. Por quê? Porque lembra quando eu falei dos espelhos? Quando eu olho para você, você faz alguma coisa e aquilo me traz extremo mal-estar, eu posso estar vendo aquela sua atitude como uma atitude minha que eu não gosto, mas que eu ainda não consegui mudar. Da mesma maneira com as simpatias. Você gosta de coisas que eu gosto, você gosta de ter posturas que eu também gosto, você me é extremamente simpático. Nós estamos ainda num caminho de aprendizado de enxergar a todos como um ser único. O que eu quero falar com isso? Da mesma maneira que eu tenho bons sentimentos, eu também tenho sentimentos não tão bons. Da mesma maneira que eu tenho emoções que me fazem crescer, eu também tenho emoções que me fazem cair. E nós ainda estamos num processo de que eu gosto da Marcela, então eu só vejo o que é bom na Marcela.
Eu não gosto do Charles. Se eu não vejo coisas que eu não gosto no Charles, eu arranjo. Não é assim que a gente costuma falar? Porque é uma verdade ainda incrustada em nós. Na realidade, eu preciso fazer o quê? Eu preciso enxergar a Marcela com seus defeitos e virtudes. Eu preciso enxergar o Charles com seus defeitos e virtudes e entender que nós três estamos crescendo, estamos aprendendo a trabalhar para que os nossos defeitos eles sejam melhorados no sentido de não ficar da maneira que possa agredir o outro e nem a nós mesmos, e as nossas virtudes, elas têm o tamanho certo para não nos fazer cair. Nesse processo que eu vou fazendo, o que acontece? Eu vou parar de criar expectativas. Por quê? Porque a Marcela, que é minha grande amiga, que eu amo demais, ela fez um negócio que mostrou que ela não vale nada. Ué, mas a Marcela sempre me demonstrou tudo aquilo que ela faz. Só que eu, na minha expectativa, só enxergava o lado bom da Marcela. Porque o lado que eu não gostava, ela jamais faria comigo, que sou sua grande amiga. Mas vem cá, Marcela é um ser único, com o lado bom e o lado não tão bom. Por que ela faz com todo mundo e não faria comigo? Por que essa diferença que eu coloquei? Na realidade, eu criei expectativa de uma Marcela perfeita que jamais erraria. Aí, quando ela comete um equívoco aos meus olhos, aí aquela Marcela se desmanchou todinha. E você, que eu não gosto, eu não consigo enxergar você fazendo coisas boas, porque você, na minha expectativa, na minha criação, só sabe fazer coisas daquela maneira. Então, no dia que eu conseguir perceber quem está do meu lado como uma pessoa única, com erros, com equívocos e acertos, eu vou parar de me decepcionar com o outro. Eu vou parar de ficar irritada com o outro, de ficar enaldecendo o outro, de criar expectativas. E a vida em grupo, em comunidade, vai ficar muito mais leve, porque ninguém vai esperar de ninguém que faça algo que não tenha condições de ser feito. Charles, hoje, é uma pessoa que está aprendendo, que está construindo e que tem momentos que faz belíssimos acertos, como também tem momentos que faz algumas coisas equivocadas. Ele vai deixar de ser uma pessoa, filho de Deus, que, como eu, está buscando crescer? Não. Ele talvez demore um pouco mais ou um pouco menos. Vai depender da sua visão do que está aprendendo. Da mesma maneira que a Marcela e da mesma maneira que eu. Então, nesse ponto, o véu do esquecimento me ajuda até para entender por que eu estou com tanta antipatia do Charles. O que o Charles fez que me incomodou tanto? Eu vejo o Charles fazendo algumas coisas que eu acho super legal, mas isso aqui do Charles me incomoda profundamente.
Eu vou ter a opção de chegar para você e perguntar por que você faz aquilo. Eu vou ter oportunidade de, se eu não perguntar, parar para poder entender por que você está me incomodando tanto com aquela atitude. Ou eu também posso ter escolha de não fazer nenhuma dessas opções e ficar lá me remoendo porque o Charles está fazendo alguma coisa que me incomoda. Isso faz parte do nosso crescimento. Isso faz parte da minha oportunidade de encontrar soluções para me fazer melhorar no meu raciocínio. Respondi ou faltou alguma? Marcela, você quer fazer pergunta? Quando emancipo, o véu do esquecimento se desfaz para me ajudar a entender certas situações, daí os sonhos? Faz de novo a pergunta, por favor. Quando emancipo, o véu do esquecimento se desfaz para me ajudar a entender certas situações, daí os sonhos? Não é assim que acontece, não. O véu do esquecimento, ele não pode simplesmente, agora eu estou aqui, vai sumir. Agora eu estou aqui, vai aparecer. Ele não ocorre dessa maneira, não. Na emancipação, que pode acontecer muitas vezes, é você se encontrar com pessoas amigas que podem sentar com você para conversar e te mostrar alguns caminhos. E você fazer algumas escolhas. E nessas escolhas, você optar por aquela que mais te agrada. O véu do esquecimento, em algumas situações muito específicas, ele pode ser levantado se for para te auxiliar numa situação em que você precisa aprender. Mas é pontual, não é uma vida, não ela é pontual, é uma passagem que fez com que naquele momento você se fechasse e você precisa se abrir para poder continuar caminhando. Porque senão você vai ficar travada naquela situação e não vai conseguir ir para frente. Então, é pontual isso e numa situação muito específica. Fala. E por que algumas pessoas têm acesso ao que viveram no passado? Como funciona isso? Como algumas pessoas têm excesso? E por que algumas pessoas têm acesso ao que viveram no passado? Como funciona isso? Aí tem uma pergunta que se completa com essa, posso fazer? Pode. Naquelas terapias que a pessoa lembra de momentos específicos de vidas passadas, é um furo? Foi assim que foi feito. Não, na realidade, não. Existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho e são pessoas muito profissionais, se eu posso colocar assim. E elas te permitem, com auxílio, lógico, você acessar aquele ponto que eu te falei. Então, vamos dizer assim, Marcela não consegue se abrir para os sentimentos de amor. Marcela sofreu uma situação no passado em que ela se fechou de tal maneira que, por mais que ela tenha pessoas que a amem, ela não consegue se abrir para aquele sentimento e continua praticando situações que estão trazendo para ela prejuízo. O que pode acontecer? Marcela
num momento desse, com auxílio do profissional e com auxílio do mentor, com autorização, consegue acessar aquele ponto específico que vai auxiliar a Marcela a entender que foi, de repente, por uma escolha dela que aquela situação ocorresse. E aí Marcela vai ter a chance de refletir nessa vida o que ela está provocando nela, mantendo aquela situação. Marcela tem uma dor de cabeça que já foi em todos os médicos, ninguém auxilia, ninguém ajuda, ninguém acha de onde está vindo aquela dor, não é nada fisiológico, não é nada da medicina que possa auxiliar. Ela já foi em psicólogos, ela já foi em tudo, ninguém resolve, a dor de cabeça só piora. Aí, com auxílio, ela, de repente, pode ir e descobrir, naquele ponto específico, que ela foi uma escrava, que usaram cravos na cabeça dela como castigo, e aquele momento ficou fixo na Marcela. E aí, quando ela descobre isso, ela consegue, nessa vida, desvincular aquela dor do passado com a dor que a Marcela sente no presente. E essa dor de cabeça passa. Então, não é que existem furos. Tudo é feito com a sabedoria, com pessoas profissionais, com responsabilidade, que podem auxiliar num processo para que aquela pessoa hoje consiga caminhar com mais segurança. Por quê? Porque ela se prendeu numa situação do passado e não se permite vivenciar o hoje. Só um minuto, Charles. Fala. Não, o Charles levantou a mão. Fala, Charles. Veio a ideia de que essa questão de levantar o véu do esquecimento, você tem que estar preparado para ela também. Com certeza. E pode causar muita dor isso. Né? Por não isso... quer dizer que seja agradável. Já pensou assim, esse exemplo que você deu? Não é qualquer pessoa que conseguiria ver uma cena dessa em si e não pirar a cabeça, né? Sim. Mas por isso que eu falei que para você fazer esse tipo de tratamento, você tem que estar com um profissional responsável e a espiritualidade autorizar essa abertura. Porque se você não tiver preparado, esse profissional, por ser responsável, ele não vai te impingir essa lembrança se você não está se sentindo bem para poder lembrar. E a espiritualidade, ela auxilia nesse processo, por exemplo, orientando o profissional em todo o caminho, quando o profissional é responsável. Então, ele chega em determinado ponto, não avança. Aí você vai fazendo um trabalho de formiguinha até a pessoa estar capaz de enfrentar aquilo que está para aparecer. Por que algumas pessoas elas conseguem enxergar sem alguém auxiliando alguns pontos necessários? Porque ela já passou por algumas situações que a prepararam e que ela se possibilitou esse entendimento que está chegando a ela. Um exemplo, eu, quando comecei a fazer medicina, eu tive um vislumbre
do porquê que eu estava precisando fazer medicina nessa encarnação. Foi uma coisa doída para mim, mas não foi uma coisa de horror para mim. Mas veio, como a Marcela perguntou, no momento em que eu estava emancipada, que eu estava dormindo, entendeu? Mas você tem que... E não veio, como eu falei anteriormente, não veio a minha história. Veio aquele ponto específico que me marcou para que hoje eu desejasse estar fazendo bem para as pessoas. Porque a medicina é um bem que a gente faz às pessoas. Expliquei, Charles? Sim, está bem explicado. Obrigado. Fala, Marcelo. Nosso amigo Argel fez uma pergunta aqui no aberto. Como aproveitar as experiências adquiridas nas existências anteriores se há um véu sobre elas? Bom, primeiro, passado você não muda. Futuro você constrói com presente. Então, eu não preciso ficar tentando saber o que eu fui no passado para fazer o meu melhor no presente. Eu preciso simplesmente vivenciar o meu presente, dando o melhor que eu já sei fazer, para que eu possa construir um futuro. Então, eu não tenho que saber o que eu fui, eu não preciso levantar o meu véu do esquecimento para entender quem eu fui no passado. Eu preciso simplesmente utilizar todos os aprendizados e experiências já conquistados por mim para colocar em prática no hoje. Tudo bem? Pode fazer outra? Pode. Se por acaso ficar alguma coisa pendente, vocês coloquem no chat que a Marcela refaz, tá? Tá. Ah, tá. Tá, não é para mim. Deixa eu só rolar a barrinha aqui. Podemos afirmar que não é o véu que deixa de atuar, mas que o inconsciente, percebendo que você pode levar adiante o seu caminhar, ele te traz uma lembrança para o seu trabalhar? Aí a pergunta continua, só um minutinho. O inconsciente poderia ser entendido o seu ser divinal? Nós somos seres divinais, né? Nós, independente do inconsciente, consciente, né? Nós somos o ser divinal. Eu tenho no meu perispírito toda a biblioteca dos meus aprendizados e experiências. Eu tenho oportunidade de usar tudo que eu aprendi nessa biblioteca, se eu assim o desejar. De que maneira? Fazendo o melhor que eu posso dentro do que eu estou vivenciando hoje. Então, o que eu preciso? Eu preciso simplesmente me olhar com carinho, perceber o que eu posso oferecer dentro daquilo que eu já possuo e executar com o melhor que eu posso. Então, se eu hoje me reconheço uma pessoa que tem alguns defeitos e esses defeitos podem prejudicar alguém, eu também posso me trabalhar para fazer com que esse defeito não chegue a vias de fato para ferir alguém. Mas se ferir, eu também ter a humildade de entender o que eu fiz e pedir perdão para a pessoa e me perdoar por aquele tropeço. Essa é a melhor explicação para que nós possamos entender que eu tenho que viver o hoje,
que o véu do esquecimento é justamente o presente que o Pai me deu para eu vivenciar o hoje, colocando em prática tudo o que eu conquistei até o momento. Porque aquilo que eu ainda não aprendi, o hoje também vai me permitir aprender. Fala, Marcelo. Na emancipação, eu consigo ter acesso a alguns pontos da minha vida anterior? Para quê? A pergunta que precisa ser feita é para quê? O que isso vai te fazer acrescentar em você agora? Como diz o Charles, eu estaria preparada para saber que fui um Hitler? Eu estaria preparada para saber se fui Golias, Nero? Para saber que eu fui aquele que matei um monte de gente? Feri um monte de gente? Átila Uno? Porque é maravilhoso se a gente descobrir, nossa, fui Chico Xavier na outra vida. Mas antes de ser Chico Xavier, alguém se perguntou o que ele foi antes? Ele só chegou ao que ele chegou porque ele foi aprendendo com quem ele foi anteriormente. Para que eu quero saber quem eu fui, se quem eu fui faz parte de mim? Se quem eu fui me trouxe aprendizados e experiências. Então, eu não preciso saber quem eu fui. Eu preciso saber o que eu hoje consigo fazer com tudo aquilo que eu já fui. O que eu aprendi? O que eu experimentei? O que eu cresci? Ora, a Andresa que está aqui hoje, ela é a somatória de tudo que já foi. Se é a somatória de tudo que já foi, eu não preciso saber o que eu fui. Eu preciso praticar o que eu já conquistei. Por isso, o presente é tão importante na nossa vida. Pode fazer. A Claudine fez uma consideração. Nem quando desencarnamos temos a imediata lembrança do nosso passado. Acredito que isso seja gradual. E também acho que a curiosidade dessas lembranças tornam-se desnecessárias. Deve nos ser mostrado apenas aquilo que possa nos auxiliar. Sim, a Claudine está certa na consideração dela. Porque, na realidade, se hoje, no presente, eu precisar... Já te vi, Charles. Se hoje, no presente, eu precisar de alguma coisa, vai ser me dada a oportunidade de, ou com pessoas à minha volta, ou com a própria espiritualidade, ou conosco mesmo, nós buscarmos entender aquilo que está nos faltando. Se eu for honesta comigo, se eu buscar me encarar com verdade, sem medo do que eu vou ver, eu vou conseguir entender aquilo que eu preciso fazer de modificação, aquilo que vai me ajudar a me fazer melhorar como pessoa. Lembra o que eu falei no início? Se eu ficar correndo atrás de mim no passado, eu vou esquecer do presente. E eu não vou conseguir construir o futuro. Se eu não consigo construir o futuro, quem serei eu amanhã? Se o homem velho morre para o novo nascer,
Eu preciso tirar minhas amarras com o passado. Eu preciso deixar com que o meu barco ele navegue nesse rio que eu estou, percebendo as novas pedras, percebendo como me desviar, como parar, mas fazendo esse trajeto hoje. Se eu me mantiver acorrentado no passado, eu não vou conseguir fazer esse trajeto. E aí o homem velho não consegue morrer para o homem novo surgir. Porque o homem novo só surge no presente. Tudo bem? Pode falar. É um pouco nessa linha que você estava falando. Eu queria que você reforçasse para nós a ideia de que não me adianta saber do passado, porque o passado já não é o passado está na história e eu não sou mais aquele que eu era no passado. Eu já sou um conjunto disso, né? Por quê? Que eu queria que você aprofundasse para nos ajudar a entender essa questão de libertar-nos das culpas do que a gente praticou no passado. Que também é uma das funções do véu do esquecimento, permitir que a gente faça de novo sem ficar ligado naquela situação que estava lá no passado. Deixa eu pensar numa maneira de colocar isso, Charles. Bem, eu hoje sou Andresa, filha de Joel, irmã de Adriano, né? Como vocês sabem, em cada reencarnação, nós vamos tendo pais, mães, irmãs, irmãos. Nós vamos mudando esse processo de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Para eu chegar hoje à Andresa que eu estou, eu precisei vivenciar em vidas passadas situações que me permitiram ir angariando aprendizados, conhecimentos, experiências, para que eu pudesse, hoje, neste momento, entender algumas situações na minha vida. Bem, Andresa continua explosiva. Continua. Ainda estou precisando aprender a trabalhar com a minha paciência, tolerância e outros tantos sentimentos para que essa Andresa explosiva não aconteça. Em contrapartida, Andresa, nesse período, aprendeu que ela pode ser caridosa, auxiliando a outros, que ela pode ser amorosa, respeitando o outro, ouvindo quando precisa, emprestando o ombro quando tem necessidade, abraçando, brincando quando a pessoa está um pouco mais triste e assim por diante. Andresa aprendeu que ela precisa ser menos orgulhosa. Então, quando ela está com problema, ela busca os amigos para poder chorar as mágoas, reclamar, brigar. E as pessoas ouvem, dão conselhos, e ela aprendeu a ouvir e raciocinar. Não quer dizer que concorde sempre com os conselhos dados, né? Mas aprendeu a ouvir. Tem uma irmã
que ela acha que é a irmãzinha dela, mas de vez em quando parece mais a irmã mais velha, porque ela, às vezes, se torna a irmã mais nova. Mas faz parte. E assim por diante. Bem, o que isso quer dizer? Andresa tem um problema no passado. Ela não consegue confiar em determinados tipos de pessoas. Nesse momento, Andresa amarrou uma âncora no passado que não permite que ela, hoje, trabalhe com pessoas com esse tipo de atitude, porque ela acha que aquela pessoa não é confiável. Isso acaba trazendo para ela transtornos no trabalho, transtornos em situações, vamos dizer, econômicas, que ela quer fazer alguma coisa, por exemplo, aplicação, e o gerente dela é uma pessoa que ela não confia. E assim por diante. Isso traz para a Andresa um peso. Como que ela vai conseguir fazer para que consiga construir o que precisa, ir para frente, se a âncora dela está amarrada naquele ponto da vida dela? Andresa vai ter que tomar uma decisão na vida dela. Está na hora da Andresa viver o presente, construir o presente. De que maneira? Andresa hoje tem um raciocínio melhor. Andresa hoje tem experiências que não tinha naquela época, aprendizados que não tinha naquela época, e que ela pode, junto a pessoas que ela acha que não são confiáveis, conversar, ver atitudes e fazer nova percepção daquele tipo de pessoa. Mas para que isso aconteça, Andresa vai ter que chegar no passado, cortar aquela âncora e deixar o navio seguir o curso. Aí a Andresa, de hoje, com tudo que ela aprendeu, tem condições de fazer novas análises, tomar novas posturas e construir o presente da maneira necessária para chegar no amanhã. Ficou explicado, Charles? Ou eu embolei um pouco? Deu para entender? Então, eu preciso parar de achar que eu tenho que saber quem eu fui. Às vezes, eu não preciso nem saber o que está me amarrando no passado. Eu simplesmente preciso entender que eu tenho que olhar para o hoje, analisar o que eu estou vivendo e tentar, com tudo que eu já construí, trabalhar para que aquilo ali desenvolva, desenrole e ande. Tudo bem? Fala, Marcelo. Andresa, a regressão oferece alguma ajuda para curar doenças psicológicas? Sem o interesse de saber quem fui em outras vidas, existe algum fator positivo neste processo? Como eu falei anteriormente, você tem que saber, se você for fazer um tratamento desse, você tem que ter um profissional muito responsável para te auxiliar a chegar no ponto que você precisa para que você consiga
a cura dessa sintomatologia que você está desenvolvendo. Sem curiosidade, mas geralmente você passa por vários tratamentos para você perceber a necessidade deste tratamento que você colocou neste momento. Tá bem? Tem possibilidade? Tem. Mas sempre com pessoas responsáveis. Fala, Marcelo. Como ela vai no passado para cortar a âncora, se não é para levantar o véu do esquecimento? Você não vai no passado cortar a âncora, você corta essa âncora no presente. Quando você entende que você tem todos os instrumentos que precisa no agora para fazer essa modificação. Então, por exemplo, até essa cura que foi colocada anteriormente, se você se entender uma pessoa que está com toda a instrumentação necessária para fazer a sua própria cura, você não precisaria nem desse tipo de tratamento. Fala. Obrigada. Se não podemos saber sobre o passado, por que nos é permitido ter acesso a coisas que ainda não vivemos nesse presente através do déjà vu? O déjà vu significa simplesmente que você, na emancipação, você passou por alguns lugares. E você tem o reconhecimento desses lugares. O déjà vu não é você voltar para o passado. Se você tiver condições, aprendizados, você pode até se lembrar de alguma coisa que aconteceu naquele local quando você vivenciou numa época distinta. Mas isso não significa você voltar ao passado. Seria uma lembrança de uma das suas vidas passadas. Não é você voltar ao passado. Fala. E quando o orgulho atrapalha a nós percebermos as mudanças que devemos fazer para cortar as correntes, e então conseguirmos visualizar o presente real? Eu acho que essa última era uma pergunta, eu fiz colocação. E então, conseguimos visualizar o presente real? Primeiro, quem de nós não está trabalhando o orgulho? Né? E se você sabe que você é orgulhoso, que você está tendo grandes dificuldades de se permitir melhorar, para você conseguir caminhar melhor, você já tem uma ideia do que precisa fazer para fazer modificações. Eu preciso trabalhar o meu orgulho. A âncora que te segura no passado é o orgulho. Se você trabalha o orgulho, você consegue fazer com que essa âncora se torne muito mais fácil de ser rompida. Então, o seu maior trabalho não é cortar a âncora, é você fazer com que o orgulho se torne um sentimento que te traga bem-estar e não peso. Porque o orgulho vai precisar existir para você se sentir bem com trabalhos que você faz, se sentir bem por ter recebido uma nota boa porque você estudou. O orgulho é a satisfação de um trabalho bem feito.
O orgulho exacerbado é você achar que é melhor que os outros. Então, o que precisa ser feito é você trabalhar esse orgulho para deixar ele do tamanho certo para te deixar leve. Para te deixar satisfeita com a pessoa que você é. Ou que você está no momento. Porque nós estamos em constantes modificações. Pode fazer outra, se você quiser. Ou já acabou? Pode seguir. Tá. Bem, o véu do esquecimento é um assunto bem interessante, porque todos acham que nós simplesmente vamos deixar de existir no passado e vamos ser só o que somos hoje. Mas o que eu sou hoje é a somatória de tudo que eu já fui. Então, eu jamais serei apagado do passado. Só que hoje eu tenho uma compreensão melhor do que eu sou, do que eu estou e das possibilidades que eu posso construir. Eu consigo me enxergar com os aprendizados e experiências com muito mais clareza, tendo a noção de que o meu caminho ainda é grande e eu vou precisar utilizar tudo isso para ir me refinando, para me tornando uma pessoa melhor, mais lapidada. Como costumamos dizer, aparando as arestas que nos fazem ferir, que nos fazem evitar de dar bons frutos, que nos fazem evitar de ter boas folhas para dar sombras e assim por diante. Nós somos um diamante bruto que estamos, a cada reencarnação, nos permitindo uma lapidação para nos tornar aquele diamante brilhante e que auxilia a levar luzes a todos os ambientes, levar luzes que auxiliam na cura, que auxiliam na harmonia, que auxiliam na paz, todas as maneiras para nos fazer ficar sendo auxiliares do Pai nessa grande construção que ele teve. E, para isso, eu preciso me enxergar como um ser em crescimento. Eu preciso aprender a não ter expectativas de uma maneira equivocada comigo e ter expectativas de maneira equivocada com o próximo. Então, esse véu do esquecimento me permitiu ser hoje a Andresa plena que eu consegui até o momento para uma construção melhor. Então, ela vai morrer no passado, no sentido de que eu não preciso saber o que eu fui, mas eu preciso angariar todas as experiências e aprendizados para essa Andresa ter condições de encontrar novos aprendizados, novas experiências, para que eu consiga um conhecimento mais pleno. Hoje, eu sei montar um quebra-cabeça de 1000 peças, mas será que eu vou saber montar um quebra-cabeça de 50 mil?
E é isso que eu vou angariando na minha vida para conseguir chegar a um tempo em que eu vou estar junto ao Pai, com uma perfeição muito mais apurada do que eu hoje consigo entender. Tudo bem? Mais perguntas? Uma? Pode fazer, Marcelo. Está sem voz. É porque eu pensei em enrolar a barrinha para cima, só um minuto. Foi uma colocação da Claudine. Ela disse assim: eu acho que muitas pessoas querem saber do passado porque acham que seus problemas estão todos lá. Mas quando, na verdade, estão e devem ser resolvidos aqui. Parece que estão buscando sua resposta lá. Sim. Enquanto nós formos ficar buscando a solução dos nossos problemas no passado, nós não vamos conseguir viver o presente. E não vamos conseguir caminhar. Eu preciso entender que as soluções dos meus problemas estão aqui. Eu preciso olhar o que eu estou vivenciando, respirar, encarar o que está acontecendo e, na calma e na harmonia, buscar a compreensão, a solução dessa situação comigo, agora. Porque o que eu tinha que aprender no passado, eu já aprendi. Só que ele se somou com tudo o mais para eu chegar até aqui hoje. Então, hoje, eu tenho muito mais esclarecimento do que eu tinha naquela época. Corte as amarras. Corte a âncora. A solução está no aqui e no agora. Mas, para isso, você precisa olhar para o hoje. O que é isso que está à minha frente? Como que eu posso solucionar isso aqui agora? Talvez o que eu deseje seja a solução completa. E a solução completa não é o ideal nesse momento. Mas o pontapé inicial para achar a solução é o perfeito que eu preciso agora. Eu preciso encontrar a linha que começa para aí sim eu achar toda a solução que eu desejo. Cortem as amarras e comecem a viver o hoje. Comecem a encarar o presente como o grande presente que o Pai nos ofereceu, junto com o complemento que foi o véu do esquecimento. Ele me dá livre arbítrio para utilizar todos os instrumentos que eu consegui construir em mim. Eu tenho instrumentos que eu ainda não usei, por não ter me permitido encontrá-los em mim. E eu só vou encontrar quando me encarar no hoje. Fala, Marcelo. Mais uma colocação da Claudinha. Há alguns anos eu li um livro fantástico do Chico Xavier chamado No Mundo Maior e que trazia algo parecido com isso que está sendo dito. Eu que tinha uma curiosidade sobre o passado, parei de ter, quando li uma frase que dizia que nosso cérebro atual não suportaria a carga da lembrança de suas existências. Desculpa. E as perguntas já foram encerradas. Sim. Se nós hoje temos grandes dificuldades
de entender quem estamos neste momento, imagine se eu juntasse outras vidas. Eu não daria conta. Eu não consigo me enxergar no hoje. Se eu olho para mim no passado, o que vai acontecer? Não é mais fácil eu só me enxergar hoje, com a somatória de tudo que eu já fui e com tudo que eu pude angariar de aprendizados e experiências? Não é menos carga para carregar? E aí eu vou ter oportunidade de fazer o quê? Utilizar o que eu já tenho de aprendizados. Ah, mas eu preciso resolver isso e veio do passado. Não importa. Importa que o passado me deu aprendizado. Se me deu aprendizado, o que eu preciso não está no passado, está no presente. Então, vamos utilizar o que temos. Eu tenho tudo o que preciso. O pai não dá cobertor sem saber o frio que eu vou passar. Então, vamos trabalhar o agora. Vamos poder curtir a nossa vida, os amigos, as nossas experiências e aprendizados. Ah, eu errei, não estou aprendendo nada. Engano seu. Se você hoje consegue ver que você errou, você já aprendeu alguma coisa, já aprendeu a distinguir quando você faz alguma coisa que não é boa. Então, aproveitem. Curtam. Sejam vocês trazendo o melhor de vocês. Parem de criar expectativas. Simplesmente aprendam a viver com as pessoas e entender que elas, como nós, estão tentando entender como se fazer melhor. Nós vamos cair e vamos nos levantar. Não foi assim que vocês ouviram a palestra passada? A gente cai, a gente levanta. A gente cai, está demorando para levantar, passa um amigo, vamos embora? Te dá a mão para você levantar. E nós vamos crescendo. Porque o que importa é nós entendermos que podemos crescer com o melhor que construirmos em nós. E com amigos que nos auxiliam nesse processo. Mais alguma pergunta? Gente, eu quis trazer de uma maneira mais fácil o véu do esquecimento. Eu espero ter auxiliado a cada um de vocês a entender um pouquinho melhor. Tem hora que a gente tem dificuldade porque acha que, de repente, poderia estar melhor, poderia ter aprendido muito mais. Mas lembrem-se, nós aprendemos no tempo certo que nós conseguimos compreender. Não adianta querer dar passos maiores do que podemos. Nós temos que dar os passos de acordo com aquilo que conseguimos. Todos somos uma luz nesse planeta, uma luz nesse universo. Não importa o tamanho da luz, ela ilumina. E nós estamos iluminando. Então, vamos fazer essa luz brilhar da maneira que conseguirmos
até termos o alcance. Que podemos alcançar? Que podemos fazer? Porque o Pai tem paciência para nos esperar crescer. Então, vamos crescer direito. Vamos crescer passo a passo, sem querer pular etapas. Tudo bem? Aproveitem o véu do esquecimento, utilizem seus instrumentos que vocês possuem, porque hoje eles estão melhores que ontem, e façam o dia de hoje ser esplendoroso com o que vocês já conquistaram. Que a paz de Deus fique com cada um de vocês e possa auxiliar em suas moradias para que a luz se faça sempre. Posso encerrar? Charles, você poderia fazer o encerramento, por favor? Posso sim. Pai, tu que conheces tudo, que sabes de tudo, conheces também o nosso tamanho, conheces as nossas possibilidades e, principalmente, conheces as melhores formas de aprendermos. Que possamos aceitar essa ajuda, possamos aceitar esta guia para continuar caminhando, para continuar crescendo, de mãos dadas por todos os irmãos que nos acolhem, que nos iluminam e que nos guiam. Que possamos ser seus filhos, filhos obedientes, filhos não tão obedientes, mas filhos que se sentem amados e que amam a Ti e aos nossos irmãos, que ao final são os grandes mandamentos da sua lei. Amar ao Pai e ao irmão como a Ti mesmo. Muito obrigado por todas as oportunidades, muito obrigado por estar aqui hoje, e que a Tua luz continue nos guiando por meio dessas tempestades que estamos enfrentando, e para que o nosso crescimento se faça, com tudo e apesar de tudo. Muito obrigado, e que assim seja.